Olá, eu sou a Monique Bittencourt e esse é o nosso R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, o assunto é a chegada do outono. Tempo lindo, temperatura amena, mas tem também o aumento das doenças respiratórias nessa época do ano. A gente vai falar sobre essas doenças, quais são os sintomas, como é que a gente faz para prevenir e para tirar todas as nossas dúvidas, a gente vai receber o doutor José Gustavo Pugliese, que é pneumologista da Rede DOR, atualmente no Hospital Barra DOR. Seja muito bem-vindo, doutor José. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Monique. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Um prazer é todo nosso. Agora, doutor, a gente quer saber por que no outono, chegada do outono, inverno, mas precisamente no outono, essas doenças respiratórias aparecem com mais frequência? Parecem mesmo. Começa a ficar mais frio, né? A temperatura cai, o ar fica mais seco, as pessoas ficam mais juntas, ambientes mais fechados. A tempestade perfeita para o início para o aumento dos casos aí de infecções respiratórias. E são muitas, né, doutor? Tem gente que fala que são as ites, né? Sinusite, rinite, faringite. Quais são as principais doenças? Quais são as mais comuns? Então, essas todas que você falou, a gente dá um nome genérico de IVAs, infecção de vias aéreas superiores, que vão ter sintomas parecidos. Tosse, congestão nasal, às vezes a pessoa vai ficar espirrando e isso. Mas tem também a gripe, por exemplo, que é um pouco além, é uma infecção um pouco mais grave, mais importante, que vai constar com febre mais alta, dor no corpo, uma dificuldade respiratória maior, tosse que pode ser seca. Isso, assim, as ites, rinite, sinusite, faringite, mas a gente vai ter também a gripe, que é uma infecção mais grave, viral também, mas mais grave. E as infecções bacterianas também, a pneumonia, e aí vão aumentando a severidade. Existe alguma faixa etária mais propensa a essas doenças? Quem tem que tomar mais cuidado? Existe uma idade que seja mais perigoso para essas doenças? Sim, as crianças, né, principalmente os bebês abaixo de 6 meses vão ter sempre infecções que podem ser potencialmente mais graves. E os idosos acima de 60 anos vão ter infecções também que podem gerar complicações maiores. Além disso, as pessoas que têm doenças que geram um comprometimento do sistema imunológico, ou pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas, né? O paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, a pessoa que tem asma, que tem infecção de repetição. Então, essa pessoa pode ter uma infecção um pouco mais complicada do que alguém de meia idade que não tenha nenhuma doença. Sim, agora, doutor, eu que sou mãe, vou fazer a pergunta aqui, aproveitar esse momento, porque quem é mãe está sempre muito preocupado com as crianças, e você falou que a faixa etária já é propensa Sim. a isso. Por exemplo, a bronquiolite, muitas mães se preocupam, antigamente até estavam falando que a bronquiolite era muito mais perigosa do que a Covid. O que é a bronquiolite? Como é que os pais podem se atentar em relação a isso para os bebezinhos, né, no caso? A bronquiolite nas crianças vai ser uma resposta do pulmão a uma infecção viral, normalmente. Basicamente, vírus sincicial respiratório, vários outros vírus podem dar. E aí a criança vai ficar mais cansada, o pulmão fica inflamado, vai ter broncoespasmo. Parece uma asma, mas é a bronquiolite. E é, de fato, em crianças pequenas, então, essa fase é a fase que as UTIs pediátricas ficam lotadas mesmo, né? Em abril agora todas as UTIs pediátricas começam a ficar cheias. É muito importante as mães também, os pais, prestarem atenção nos sinais que podem fazer com que a criança precise de uma atenção médica de urgência. Quais são os sinais, assim, não só da bronquiolite, mas, por exemplo, nas crianças, quais são os sinais que os pais precisam ficar atentos? Uma tosse seca, uma tosse carregada, para também identificar se é um princípio de uma pneumonia, um simples resfriado. Como é que o pai deve observar a criança e saber, tem alguma coisa errada? Em criança é muito importante o estado geral, né? Se a criança está brincando, está ativa e teve uma febre, está com uma tosse, é possível que seja uma infecção viral leve e vai ficar tudo bem. Agora, se a criança ficar mais prostrada, mais cansada, não quer brincar, não quer comer, você já vai ficar mais preocupado. A frequência respiratória tem uma tabela de acordo com a idade, um número a partir do qual denota uma infecção mais grave. Mas é importante ver se a criança está respirando mais rápido do que o habitual, já é um sinal de alerta importante. Se ela está usando o nariz para respirar, batendo a asinha do nariz, se durante a respiração os músculos entre as costelas, você vê a costela
espaçando, se ele usa o pescoço para respirar, são sinais de esforço respiratório que a gente não quer manter essa criança em casa. Essa criança precisa ser vista por um médico. Sim, e o que a gente faz para prevenir no caso das crianças? Porque tem assim, vai para a escola, acaba ficando doente porque está em contato com outras crianças. E em casa, o que a gente faz para prevenir em relação às crianças? O que a gente tem que fazer? Então, quando a gente falou no começo, lugares fechados, tudo mais. Então, a criança, e no dia a dia, a maioria das crianças precisa ir para a creche ou para um colégio, vai ficar difícil de evitar. O que a gente pode fazer é manter o calendário vacinal em dia, né? Então, essas crianças precisam estar junto com seus pediatras para vacinar para todas as doenças, das doenças respiratórias importantes, influenza, precisa vacinar todo ano, Covid, pneumonia, vírus sincicial respiratório. Então, são vacinas que precisam ser dadas. E nos adultos também. Adulto também precisa tomar vacina, né? Adulto precisa muito tomar vacina de Covid, influenza, pneumonia e vírus sincicial respiratório. Tem isso também. No caso dos adultos, o que a gente tem que fazer? Lavar as mãos, evitar os lugares aglomerados, mas tem também a questão da vacina, porque tem muita gente que acha que não precisa tomar a vacina, porque fica doente logo após a vacina. Qual é o recado que você, como médico experiente nessa área, pode dar para essas pessoas? Não, tem que vacinar. Influenza, a vacina é muito importante tomar todo ano. E muita gente fala que eu tenho febre depois da vacina, eu tenho gripe depois da vacina. Não é gripe, pode ter uma reação imunológica do organismo da pessoa em resposta à vacina. Pode ter uma febre, pode ter uma dor no corpo, mas você está se protegendo contra uma doença que muita gente leva como uma besteira e fala que gripe não é uma doença séria. Gripe é uma doença séria, é uma doença que mata qualquer idade. Então, precisa vacinar. E Covid também precisa vacinar. Pneumonia precisa vacinar, tem faixa etária específica, acima de 60 anos, doenças respiratórias pré-existentes, e vírus sincicial respiratório, que é uma vacina um pouquinho mais recente, talvez menos conhecida de todo mundo, mas que precisa estar no nosso radar também. Sim. Você consegue, doutor, enumerar um pouquinho dessas doenças, assim, só para quem está nos assistindo possa entender né, um pouquinho dessas doenças, as mais comuns mesmo? O resfriado comum, que são essas infecções de vias aéreas superiores, que vai caracterizar pode ter uma tosse seca, uma coriza, o nariz escorrendo, um pouquinho mais de moleza, de menor queda do estado geral, mas é mais leve. A gripe é uma doença mais contundente, vai ter uma febre mais alta, uma mialgia importante, dor no corpo importante, tosse, um cansaço e uma dificuldade respiratória que pode ser mais importante, né? Gripe e resfriado são doenças diferentes. A gente tem também as infecções bacterianas, a pneumonia, que pode muitas vezes vir após uma gripe, também é uma infecção que precisa de muito cuidado, precisa sempre ser tratada com antibiótico, vai gerar um cansaço, pode eventualmente gerar internação, pode gerar necessidade de internação em terapia intensiva. Então, são essas infecções mais comuns. Além disso, a gente tem a asma e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC é uma doença de adultos, mas a asma atinge tanto crianças quanto adultos, que costumam ter exacerbações nessa fase do ano também. Você exacerba a asma, exacerba o DPOC mais frequentemente agora no outono e no inverno. A sinusite não é tão comum nessa época do ano? Sinusite também entra como nessas infecções de vias aéreas superiores, e vai ter uma tosse também pode ser uma tosse mais cheia, né? Muita tosse, dor na face, uma cefaleia bem na face mesmo, dor quando abaixa a cabeça. Algumas podem ser virais, outras vão ser bacterianas, e é importante estar em contato com o médico para poder saber a hora de tomar um antibiótico ou não, porque também o antibiótico é muito bom quando precisa. Quando não precisa, ele pode fazer mal, né? Então, ele pode dar efeitos colaterais. Se você for uma infecção só viral, você não vai tratar com antibiótico. E aí, a próxima vez que você for tomar, você pode ser uma bactéria resistente. Então, é bom, importante também não tomar antibiótico com qualquer tosse que tenha, qualquer nariz escorrendo que tenha. Pega o antibiótico lá do filho, do pai, do vizinho e toma
é importante. Isso é muito importante É muito, de falar, porque tem gente que se automedica e às vezes aquela medicação não serve, não é apropriada. Agora, você falou sobre a pneumonia. Tem muita gente que já ouviu dizer, mas é uma pneumonia silenciosa, a pessoa está bem e do nada ela foi diagnosticada com pneumonia. Existe isso? A pneumonia tem um espectro, tem vários tipos de apresentações. Tem aquela apresentação mais clássica, que é tosse, febre, tosse produtiva, uma dor que a gente chama de pleurítica, que é a dor quando você tosse ou dor quando você respira fundo. E numa imagem tem uma consolidação no pulmão, né? Você faz o raio-x, a tomografia, você vê uma parte mais branca ali, representando a pneumonia. Mas isso pode começar com um quadro mais leve. É claro que não existe o que as pessoas falam de princípio de pneumonia, não existe. Ou é pneumonia ou não é pneumonia. Mas ela pode ser um quadro, uma apresentação mais branda e, com o passar dos dias, isso tem uma evolução mais desfavorável. Aí você acha que, poxa, era uma infecção tão leve e de repente ficou grave. Mas ela já não foi tratada adequadamente no começo. Entendi. No outono, a gente vai falar sobre o outono. Eu comecei dizendo que é um tempo lindíssimo. Para mim, é a melhor estação do ano. Mas por que o outono? Assim, o tempo fica mais seco e aí a gente tem a chegada dessas doenças. Mas a poluição também atrapalha muito. A qualidade do ar fica pior no outono. O ar mais seco e mais frio favorece o broncoespasmo, que é uma redução da luz das vias aéreas, que é quando aquele sibilo, aquele que eu falo que a criança está com um gatinho, aquele chiado. O ar mais seco favorece isso, então quem tem asma vai ter mais chance de fazer isso. Diminui as defesas também contra os micro-organismos, o ar mais seco. Então isso tudo cria esse ambiente, e as pessoas estarem todas mais juntas em locais mais fechados. Isso tudo cria esse ambiente que aumenta a propagação tanto de vírus quanto aumenta a chance de exacerbar essas doenças inflamatórias do pulmão. Doutor, então como é que a gente se prepara para a chegada do outono? Como é que se prepara? Assim, não é só na moda outono e inverno. Como a gente se prepara para enfrentar esse período de tempo seco, né? Sim. Então, fundamental, quem usa medicação de asma, DPOC, manter suas medicações. Isso é muito, muito importante, isso é o passo 1. Quem fuma, é um bom período de lembrar de parar de fumar. É sempre bom parar de fumar. É sempre bom lembrar de parar de fumar. Vai sempre fazer bem. Mas eu tenho 60 anos e fumo há 20. É melhor do que daqui a pouco você tem 70. Então, é melhor parar de fumar aos 60, aos 50, na idade que você tiver. Lembrar que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa boa, não é um mal menor, não é um negócio legal. Então, assim, tudo isso aumenta a chance de você ter doença respiratória. Cigarro eletrônico tem doenças pulmonares já associadas a cigarro eletrônico. Então, é sempre bom lembrar de parar de fumar. Lembrar de usar as medicações. Muito importante, as vacinas que a gente falou. Tem várias vacinas no esquema vacinal, mas importante essas 4 que eu falei são as mais relacionadas a doenças respiratórias. Influenza, Covid, pneumonia, que tem vários tipos de vacinas de pneumonia, então você precisa ver com o médico qual esquema que ele vai sugerir, e do vírus sincicial respiratório. E, claro, se você puder evitar aglomerações, lugares muito fechados, né? Assim, a gente não está mais naquele desespero da pandemia que a gente ficou, mas, é claro, se você estiver num lugar muito fechado, você vai ter mais chance de disseminar e de pegar doenças respiratórias. Aqueles suplementos, vitamina C, essas coisas, mas isso é para o ano inteiro? Isso, na verdade, ter uma alimentação adequada e equilibrada é mais importante do que você tomar vários suplementos, porque, eventualmente, se você se alimenta bem, não vai ser necessário. Então, assim, vitamina C, a gente não vai ter tanta evidência na literatura médica, assim, eventualmente ela pode diminuir o tempo de sintoma, mas não é um tratamento que você precise passar ou precise recomendar para todo mundo. Importante, hábitos saudáveis, exercícios físicos, dieta equilibrada, manter as medicações de uso regular e parar de fumar. Se fizer isso, vai ser um belo começo. O parar de fumar é importante. A gente viu que você frisou bastante, até como pneumologista, ataca demais o pulmão, né? Sim, sim. Enfraquece a pessoa. Sim, não só o pulmão, e aí não tem nem a ver com o outono, né? No outono, inverno, verão, né? Assim, aumenta infarto, câncer de bexiga, enfim, coisas que a gente às vezes nem... Câncer de bexiga, um monte. É muito raro ter um cara com câncer de bexiga que não fumou. Vários outros tipos, câncer de boca. Então, é algo que você, de fato, precisa
Tá no contexto, a gente fala de outono, mas assim, no outono, no inverno, no verão, na primavera, é importante lembrar que fumar é o principal fator de risco para um monte de doença respiratória. Né? Vamos colocar um quadro de uma família comum. Começa com uma gripe, primeiros sintomas, uma tossezinha, um incômodo na garganta, enfim, daqui a pouco o outro da casa também tá, né? Um passa para o outro. Mas quando e aí tomou um remedinho, faz alguma lavagem nasal, mas quando que a gente precisa de fato, não, preciso ir para o médico. Me dá um sintoma de que ficou grave e a pessoa precisa procurar um atendimento médico. A falta de ar ficou mais significativa. Né? Uma coisa assim, eu estou cansado para correr o que eu corria, para ir para a escola e voltou, ficou cansado. Mas não, está parada e está cansada. A fala entrecortada, isso é muito importante. Ontem recebi um áudio de um paciente meu, me mandando um áudio falando, doutor, estou cansado, acho que eu vou para o hospital. Eu falei, vai logo, porque se você não está conseguindo falar uma frase, é sinal de que precisa de atendimento rápido. Então, às vezes, é importante ligar para o seu pediatra, ligar para o seu médico, mas se você não conseguir esse contato, fala entrecortada, uma falta de ar mais importante, uma febre que não baixa, preciso só por causa de febre? Não, mas uma febre que não cede, que está te deixando mais prostrado, mais na cama, é importante também você pesquisar o que está acontecendo. Febre a partir de 37... A definição de febre, se procurar 10, vai ter 10. Mas a febre que vai mais alta, o cara está com 39,5, sabe assim, uma febre muito alta, que está muito prostrado, é importante. Teve um 37,5, mas está tudo bem, tomou um remédio, melhorou. Talvez não precise sair correndo para o hospital. Mas o contexto todo é importante, não é só um número, a febre acima de tanto, não, o contexto todo. Está muito mais cansado, não está conseguindo falar, sabe assim, não está... aquilo que eu falei de criança é muito importante, a frequência respiratória. Frequência respiratória muito rápida, está usando a asa do nariz para bater, está usando o pescoço para respirar. Você tira o peito, tira a blusinha da criança, está usando a musculatura intercostal, né? Assim, a musculatura entre as costelas. Isso é sinal de sofrimento respiratório. E o adulto também tem isso. O adulto, se estiver usando o pescoço para respirar, bater na asa do nariz, tem que correr para o hospital. O que é bater a asa do nariz? Essa partezinha aqui do nariz chama asa do nariz. Entendi. Quando a criança está respirando muita dificuldade, ela abre aquilo. É uma forma de tentar respirar melhor. Isso. Fica com uma respiração mais... Isso. É um sinal de esforço respiratório. São sinais clínicos de insuficiência respiratória. Sim, e isso é consequência de quê? Seria o pulmão tomado? Isso é consequência de insuficiência respiratória, que tem várias causas. Pode ser uma crise de asma, uma crise de DPOC, pode ser uma pneumonia. Em criança, o diagnóstico de pneumonia pode ser dado só pela frequência respiratória. Então, assim, determinada idade, acima de 60, determinada idade, acima de 50, incursões por minuto, já indica começar a tratar. Tem de um jeito simples, me ensinaram, faz um videozinho da sua filha e vê quantas respirações ela faz. Para quem está em casa acompanhando e quer, por exemplo, filmar ou contar, existe uma conta que se faz, ela deu tantas respirações em 1 minuto. Quanto é que a gente calcula? Então, isso depende muito da faixa etária. Então, assim, em adulto, acima de 20 incursões, está rápido. Mas a criança respira mais rápido normalmente. Então, assim, acima de 2 meses, 60 incursões. Acima de 1 ano, 50 incursões. 2 anos, 40. Então, tem essas faixas etárias que, se estiver respirando muito rápido, você precisa levar no médico. Mas não só a frequência, o padrão da respiração também. Está usando muito a barriga para respirar, a barriga levantando e subindo muito na respiração. Está usando as musculaturas acessórias, que a gente chama, que é o pescoço, musculatura intercostal, está batendo a asa do nariz. São sinais que não é só um número, né? Assim, em medicina, a gente não trata um número só, né? A gente trata um contexto todo. Então, não é um valor de febre, um valor de frequência respiratória, porque, por exemplo, a febre aumenta a frequência respiratória. Qualquer criança com febre vai respirar mais rápido, então não está com pneumonia necessariamente. Mas é a frequência respiratória na ausência de febre, na ausência de congestão nasal importante. Então, tem um contexto todo. Assim, não acho que é importante a gente aqui saber fazer um diagnóstico de pneumonia na criança, não é isso. Mas é saber quando a coisa está ficando feia. Isso, que exatamente. É isso, assim, a criança está mais abatida, a criança está respirando muito rápido, mais rápido do que o habitual, pai e mãe sabem. Tem uma febre que não baixa,
A criança está muito prostrada, não quer brincar, não quer mamar, para nenenzinho não está mamando, a criança mais velha não está comendo. Aí tem que ir para o hospital. Sim, agora, doutor, nesse período você já tinha comentado sobre o aumento do atendimento de pacientes, a UTI pediátrica fica lotada, Todas. mas, enfim, o hospital, de uma maneira geral, Sim. acaba ficando mais cheio. Como é que os profissionais, os médicos, enfermeiros, enfim, especialistas se preparam para esse momento? Todo mundo tem que vacinar também, para não ficar doente. O uso de máscaras no hospital vai de acordo com a política de cada hospital, mas a maioria das vezes vão ter, pacientes vão entrar eventualmente em isolamento respiratório e você precisa usar máscara, pode ser tanto aquela máscara normal cirúrgica de gotícula, quanto aquela máscara N95 que ficou famosa no Covid, para aerossol. E é isso, vacinar e a mesma preparação de todo mundo, né? Os hospitais, a maioria deles se prepara em termos de fluxos, estruturas, porque a gente vai ter um aumento na emergência, então eventualmente vai ter um fluxo diferente para você atender infecções respiratórias, redireciona recurso humano, bota mais gente ali atendendo, mais gente na triagem, para a gente dar celeridade ao atendimento e conseguir triar, que é o grande papel da emergência, triar quem é grave, quem não é, quem precisa internar, quem não precisa. Entendi. Para a gente finalizar, eu só queria perguntar uma dúvida, né? Tirar uma dúvida que muita gente vem comentando. Depois da pandemia, houve uma mudança nessas doenças respiratórias? Tem gente que tem a sensação de que elas pioraram, está todo mundo resfriado fora do tempo, fora da estação. Existe isso ou não? Não, assim, durante o Covid parecia que era só existia Covid no mundo. E a gente acabou tendo um monte de influenza, pneumonia normal, que ficava lá como Covid e depois você via que não era, mas todo mundo precisava tratar, e insuficiência respiratória. Foi realmente um período que ninguém saiu igual, né? Ninguém saiu igual. A gente, então, que é pneumologista, eu sou pneumologista de adulto, eu falo de criança, né? Não vejo criança, trato criança. Então, pneumologista de adulto, a gente viu muita coisa nesses 2 anos aí mais intensos da pandemia. De lá para cá, a gente voltou a uma certa normalidade, da sazonalidade, de gripe e tudo mais, e Covid, que eventualmente ainda interna um ou outro. O que a gente teve, o Covid deixou muita gente com sequelas pulmonares, né? A gente tem pacientes que ficaram com fibrose no pulmão, com doenças no pulmão pós-Covid, e a gente vê isso hoje. Mas eu diria que hoje a gente voltou a uma normalidade no sentido de sazonalidade, muita influenza, muito vírus social respiratório, muita bronquiolite e o Covid sempre aparecendo também. Tá certo. É isso, é aproveitar a estação, né? O outono, mas sempre com muito cuidado e atenção em relação... Manter as medicações, lavar o nariz, você falou lavar o nariz das crianças, né? Assim, e adultos também, lavar o nariz para melhorar o clearance de secreção, diminuir a chance de infecção, melhorar o conforto respiratório também, usar as medicações, lembrar de parar de fumar. Não, e qual é o melhor jeito de lavar o nariz? Porque às vezes a gente fala, lava o nariz. Eu que sou mãe, eu já tenho a minha técnica, mas tem muita gente que assiste e não sabe como é que lava o nariz, como é que faz essa lavagem nasal. Então tem vários dispositivos, tem aquele conta-gotas que você pode, até falei, você não pode lavar com pena, né? Com 2 gotinhas não vai lavar. Mas pode usar o conta-gotas, tem dispositivos em aerossol também que vão com um pouquinho mais de força. E aí eles têm uns bicos que são específicos para criancinha mais nova, para adulto. Importante lavar o nariz, de preferência com salina, né, com soro fisiológico. Pode pegar o soro fisiológico também e usar para lavar. Mas, enfim, tem vários dispositivos. É importante, ainda mais quando você está com aquele sinal de congestão, nariz escorrendo, tudo mais, é muito importante lavar o nariz. Por que é importante? O que acontece quando a gente lava o nariz? Porque você evita o gotejamento nasal posterior, que é o que mais dá tosse, que dá desconforto, e aí aumenta a chance de você perpetuar aquilo ali. E se você perpetuando aquilo, pode piorar a infecção, enfim, então é importante. Já retira, né? Já limpa. E é um alívio sintomático, importante. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela sua participação, por tirar as nossas dúvidas aqui. Agradecemos demais também ter contato aí com essa experiência de muitos anos como pneumologista. Obrigada mesmo, viu? Obrigado a você, é um prazer. E esse foi o nosso R7 Fala Comigo. Se você conhece alguém que pode se interessar sobre o nosso bate-papo de hoje, mande o link desse episódio. Obrigada pela audiência e eu te vejo na próxima. Até mais.